Olá, estudantes! Sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, sexto ano, e nós vamos conversar sobre os alimentos sagrados e os seus simbolismos em algumas matrizes religiosas, principalmente nessa aula, africanas e orientais. Bom, mas para início de conversa, o que são alimentos sagrados? Vocês sabiam que existem alimentos que são considerados especialmente sagrados em algumas religiões? Então, o objetivo da nossa aula é identificar os significados atribuídos a alguns alimentos na matriz africana e oriental. Quando eu falo em matriz, porque na formação da religiosidade brasileira, temos as religiões que nós chamamos de matriz indígena, a matriz ocidental, que é a cristã, mas que veio do Ocidente, Portugal e Espanha, a matriz oriental que veio da África, africana que veio da África, e as matrizes orientais com as religiões que vieram do Extremo Oriente. Então, o recorte que vamos fazer nessa aula é africano e oriental. Também temos que reconhecer a importância desses alimentos para a preservação da cultura e da tradição desses povos. Bom, vamos fazer uma reflexão. Qual alimento é indispensável na sua dieta? O que você gosta de comer? Aquele que nós podemos dizer que é sagrado para vocês, que não pode faltar. Em geral, o brasileiro costuma dizer que gosta de feijão, arroz, bife, batata frita, salada, mas você tem algum prato especial? Ou quem tem alguma indicação médica ou do nutricionista tem que comer isso, não pode comer aquilo? Sabia que nas religiões também é assim? Existem alguns pratos que são tabu, proibições, outros que são indicados, mas varia de religião para religião, varia de cultura para cultura. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer alguns, como aqui, nessas imagens. Temos o Hare Krishna orando por um alimento lacto-vegetariano, já vamos falar disso. E no Candomblé, que é uma religião extremamente ligada à culinária. Então, o Candomblé, que é uma religião de matriz africana, e aqui no Brasil temos várias religiões de matriz africana, mas o Candomblé, em especial, gira em torno da culinária. Porque o Candomblé, que faz parte dessa religiosidade o culto aos orixás, que são elementos da natureza ou espírito de reis e ancestrais. Cada orixá tem um prato preferido, um prato específico para ele. E no Candomblé se fazem esses rituais, as festas, em torno dessa culinária, ofertando para esses orixás esses alimentos. Claro que depois as pessoas comem, é que quando se oferta para a sua deidade, para a sua divindade, acaba impregnando com essa energia sagrada, de acordo com a tradição. Então, os alimentos ofertados para os orixás são submetidos a um ritual de preparação. Quer dizer, eles têm toda uma preparação específica para cada orixá, para cada prato. E esses alimentos são acompanhados de rezas e cantigas. Com isso, os alimentos são tomados por uma energia chamada de axé, que seria uma energia divina. Então, é uma religião extremamente ligada à culinária. Cada orixá tem seu prato, assim como ele tem a sua cor, o seu tipo de batuque, seu tipo de dança, também tem uma comida específica. E as oferendas feitas para os orixás na forma de alimento são chamados de ebó, ebó na língua iorubá, que é um dos povos da África. Cada orixá tem a sua preferência de acordo com o lugar de onde ele veio. Então, quer dizer, de acordo com o lugar da África que aquele orixá é oriundo, é o prato específico. E no Brasil, acabou tendo alguma adaptação para questões que são mais típicas aqui do Brasil. Então, só para dar um exemplo, Oxalá, que é um orixá muito importante, para ele é ofertado inhame cozido com mel, canjica branca, que nós podemos ver aqui no meio, e a pipoca. Iemanjá, que é um orixá das águas do mar, peixe d'água salgada, milho branco cozido, camarão, manjar de leite de coco e acaçá. Aqui nessa imagem, dá para a gente ver então o nome do prato para cada orixá. Eles têm que ser rezado, preparado num tipo de ritual, é ofertado para o orixá, depois eles se alimentam desse alimento sagrado que está com essa energia divina chamada de axé. Agora é aquele momento que eu sei que vocês já estavam esperando, que é o momento da nossa atividade. Bem, na aula de hoje, então, nós vimos que as oferendas para os orixás são feitas na forma de ebó, na língua iorubá. Vimos que os ebós são os preferidos
do Oxalá e da Iemanjá. Nós vimos ali na aula, né, alguns pratos deles. Quando alguém tenta te agradar, quando alguém quer te agradar por algum motivo, qual tipo de alimento deve ser oferecido para você? Escreva um texto argumentativo de pelo menos um parágrafo falando desse alimento. Descreva qual é a tua comida preferida e justifique por que você gosta desse alimento, desse prato, dessa comida em específico. Vamos dar um tempinho para vocês e já voltamos. Voltamos com a sua aula Paraná, sexto ano, sobre alimentos sagrados e o seu simbolismo. E aí o recorte da aula de hoje é sobre as religiões de matriz africana, no caso o candomblé, e as religiões orientais que nós já vamos tratar a seguir. A nossa primeira atividade, você não respondeu ela no sentido de certo ou errado, até porque ela é uma questão aberta. O importante é você argumentar, então a tua argumentação lógica, tua escrita, o desenvolvimento da tua capacidade de argumentar sobre qual alimento é sagrado para você ou qual alimento é importante quando alguém quer te agradar, que tipo de alimento, pai, a mãe ou a pessoa com quem vocês moram, os avós, o que ele prepara para te agradar e por que você gosta desse alimento. Com isso, você vai refletir também sobre aquilo que é saudável. Afinal de contas, a alimentação é muito importante para todos os seres vivos, até para as plantinhas que têm a terra, a água, para nós, beber água, comer frutas, comer verduras, mas cada pessoa tem uma preferência, cada corpo é um corpo, e aí varia de pessoa para pessoa. Da mesma forma, as religiões também. Existem outras religiões de matriz africana, além do candomblé, como a Umbanda, mas a Umbanda é sincrética, tem elementos
do candomblé, mas também do cristianismo, do espiritismo, do xamanismo. Já na Umbanda não tem essa questão dos pratos, como no candomblé para os orixás. Já são os chás, os banhos, as ervas, está muito mais ligado ao curandeirismo, às benzedeiras, mas então também é uma religião de influência de matriz africana. Outras religiões, como Batuque, Yorubá, entre outras, também têm ligação com essa questão dos orixás, porque é uma religião ligada então à ancestralidade dos povos vindos da África. A gente fala bastante do Yorubá quando fala de religião de matriz africana. Mas não é o único povo africano que veio para o Brasil. Também tem os Nagô, Bantô, Gê, entre outros. Agora nós vamos falar das religiões orientais. Muitas religiões orientais possuem algum tipo de alimento sagrado. Mas nós vamos falar de uma religião em específico, chamado Movimento Hare Krishna, ou apenas Hare Krishna. É uma religiosidade própria da Índia, mas que se esparramou pelo mundo, que tem ligação com o hinduísmo, mas é uma das religiões hinduístas. A questão é que os Hare Krishna são da tradição Vaishnava, é uma das tradições antiquíssimas da Índia. E eles são lacto-vegetariano. O que será que é lacto-vegetariano? Bom, vegetariano é que comem vegetais, ou seja, não são carnívoros, não comem carne, nem peixe, nem frango, nem boi, carne nenhuma, são vegetarianos. Mas eles são lacto-vegetarianos, porque vocês sabem que na Índia a vaca é um animal sagrado, já falamos disso em aulas anteriores. Como na Índia a vaca é sagrada, eles bebem o leite da vaca e seus derivados, queijo, leite e seus derivados. Então eles são lacto-vegetarianos, comem apenas vegetais, tomam leite e comem os derivados do leite, os vários tipos de queijo. E olha, a culinária Hare Krishna é maravilhosa, eu já tive a oportunidade de comer. E eles fazem com tanto amor que parece que aquele docinho você não acredita. Que ali só tem leite ninho, elementos simples, mas os Hare Krishna cozinham de uma maestria formidável. Bom, além de serem lacto-vegetarianos, que significa então que eles comem vegetais e derivados de leite, ou seja, não comem carne, eles não comem qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? Toda a comida deles tem que ser preparada de forma ritualística. Eles têm todo um preparo. E um dos elementos é a devoção para Deus, que eles chamam de Krishna. Então, muitas vezes cantando, mas tem toda uma questão da higiene, da preparação. Os alimentos que eles escolhem, procuram comprar ou de agricultura familiar, ou orgânico, veganos, enfim, eles têm uma preocupação com o preparo do alimento e sempre procuram colocar ali muito amor nessa preparação. Talvez isso que esteja o gosto tão bom na comida dos Hare Krishna. Antes de se alimentarem, então eles preparam a comida, mas eles não comem já de imediato. Eles colocam no altar, como aqui na imagem, para Krishna. Eles ofertam para Krishna. Não significa que ele vai comer. É simbólico. Quer dizer, eles oferecem também com amor para Krishna, colocam diante do altar e essa é a maneira como eles demonstram gratidão. Então, para que serve para os Hare Krishna colocar o prato como oferenda para o seu Deus? Gratidão. E depois que eles fazem isso, depois que o alimento é oferecido para Krishna, ele se transforma em prasada. Prasada é o nome dado que significa misericórdia divina. Agora o alimento passa a ser sagrado. A partir do momento que ele preparou com amor, dedicou com amor e devoção para Krishna, para Deus, ele passa a ser prasada, um alimento sagrado. E não nutrirá apenas o corpo, esse é um detalhe importante. Para os Krishna, preparar com amor, dedicar a Krishna esse alimento, faz com que ele alimente o corpo, mas também o espírito, dentro da crença dos Hare Krishna, claro. E depois que eles comem, esse alimento, além de nutrir, ele também serve para purificar a consciência, porque tem toda essa ligação com a fé dos Hare Krishna. Eles comendo aqui, na cidade de Curitiba, tem o templo ISKCON Hare Krishna, que eles são devotos todos, têm uma vida dedicada ao movimento Hare Krishna. É comum ver eles dançando e cantando pela rua, vendem seus livros para poder manter o templo. Mas olha que interessante, além de eles terem uma vida de devoto, todos têm aquela roupa, a maioria pelo menos laranjada, cabeça raspada, em sinal de humildade, eles são muito ligados à ideia de humildade. Apesar disso,
ou não apesar, mas além disso, eles ainda, além de se alimentarem com o Prasada, eles distribuem. É uma coisa muito bonita, eles distribuem para todos os necessitados e alimentam muita gente. Aqui temos 2 fotos deles na janela, depois de se alimentarem com o Prasada, alimentando as pessoas que estão em situação de rua com esse alimento que é sagrado. Que atitude bacana dos Hare Krishna. Além de fazer o alimento com devoção, ofertarem para o seu Deus, ainda acreditam que nutre sua alma, nutre seu espírito, é purificador além do corpo e ainda distribuem, dividem. Por isso que dizem, quando parece que a pessoa quanto menos tem, mais ela está disposta a dividir. E agora, vamos fazer uma atividade. Bom, vimos que os adeptos do movimento Hare Krishna não comem nenhum tipo de carne, mas bebem leite e se alimentam de seus derivados, por isso são lacto-vegetarianos. Escreva um texto sobre os benefícios de uma dieta saudável para nossas vidas. Você já deve ter estudado, lido, pensado, assistido a algo. Então, pensa aí, usa a memória, pensa, para que serve uma dieta saudável na nossa vida? Além de compartilhar essa atividade com seu professor, professora no Meet, você pode compartilhar na disciplina de ciência. Essa questão do alimento sagrado tem bastante relação com a disciplina de ciências, que falam de ciência e culinária, os elementos que são misturados, não só os alimentos saudáveis, mas todo o processo de elaboração e desenvolvimento de uma culinária. Você pode apresentar, conversar com o professor de ciências também, fazer uma questão bem interdisciplinar. Mas no momento, agora, você vai escrever pelo menos um parágrafo sobre, você vai estar argumentando sobre a importância da alimentação saudável e quais alimentos você considera saudável. Na atividade anterior, você falou do que você gosta. Eu gosto de chocolate, gosto de refrigerante, tudo bem. Era o prato preferido, é a comida que você gosta. Ninguém está aqui para te julgar. Agora, nessa atividade, você vai escrever sobre a importância do alimento saudável, quais alimentos você considera saudável. Então, tempinho para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com nossa aula Paraná, sexto ano. Alimentos sagrados e os seus simbolismos nas religiões de matriz africana, no caso candomblé, e oriental, estamos falando dos Hare Krishna, mas tem muitos alimentos de muitas tradições orientais. Inclusive, estava lendo recentemente que no Japão é muito comum, assim como a gente tem o dia de finados, eles oferecerem prato de arroz, colocam um prato de arroz, um copo de leite com incenso para os seus mortos, é uma religião ligada à ancestralidade. Tem uma história que contam, que eu não sei se é verdade, mas as pessoas contam, que num cemitério tinha lá um cristão, enfim, de qualquer desinência cristã, e ele olhou o japonês, colocou um prato de arroz, colocou um copo de leite, e ele falou assim, desculpa, eu respeito todas as religiões, só estou curioso, você acredita que o teu morto, enfim, a pessoa que você veio, que está enterrada, vai comer arroz, vai beber leite? Ele falou assim, não sei, o teu vai ver a vela e vai cheirar flor? Ou seja, no contexto ocidental do cristianismo, a gente põe flor, vela. O que eu quero dizer com essa história, com essa metáfora que eu contei? É simbólico, é uma questão simbólica. A religião tem muito isso do simbolismo. Bom, na atividade que você acabou de fazer, foi pedido para vocês argumentarem sobre os pratos saudáveis. Mais uma vez aqui, em relação então com ciências. Quais são os alimentos saudáveis? Nós sabemos que frutas, vegetais, não comer frituras. Quanto mais natural a alimentação, mais saudável. Mas, importante, sempre consultar o médico. Quem pode dizer isso é um nutricionista, o médico. Porque cada corpo é um corpo, a idade, a faixa etária da pessoa também, peso, altura, tudo isso tem que ser levado em consideração. Importante que, além de tudo, a alimentação é um hábito coletivo dos seres humanos. Nós nos aproximamos das pessoas. Então, a gente pode comer bem, de forma saudável, dividir isso com a família. A ideia de quando Jesus falava do companheiro, comer pão junto, dividir o pão, tem várias passagens onde foi dividido o pão. Então, se alimentar com a família, ter aquele momento importante ali de socialização e procurar se alimentar saudável dentro daquilo que cada um pode, dentro daquilo que cada um é permitido ou que foi indicado por médico ou nutricionista. Espero que vocês tenham se divertido aqui escrevendo um pouquinho sobre vocês, porque as duas atividades você argumentou sobre questões da tua vida particular. E dentro das religiões é muito importante a questão da alimentação. Alguns são hábitos, são tabus, são proibições, não pode isso, não pode aquilo. E muitas vezes tem ligação com o local, tem ligação com a própria etnia ou com a genética dessas pessoas, dessa cultura e dessa religião. Está muito ligado ao lugar onde vivem. Então, lugares ribeirinhos ou mar, onde comem mais peixe, menos peixe, lugares onde cultivam certas plantas, outras não. A alimentação faz parte da humanidade, inclusive com o nosso avanço. Dizem que o ser humano mudou, o cérebro cresceu quando mudou a alimentação. E hoje nós temos a oportunidade de escolher, as pessoas podem escolher muitas vezes. Se vão ser vegetariano, lacto-vegetariano, vegano, que é uma onda bastante forte, o veganismo não come nada de origem animal, nem ovo, nem leite, nada que tenha origem animal. Só para vocês saberem, vegetariano come vegetais, mas muitos vegetarianos comem ovo e derivados de leite, aí vira lacto-vegetariano, e quem é vegano não come nada de origem animal. Bom, nesta aula nós conhecemos alguns alimentos sagrados do candomblé e do movimento Hare Krishna. Descobrimos que os alimentos possuem importante função dentro das tradições religiosas e também são dotados de simbolismo, se tornam sagrados à medida que são preparados nesses rituais religiosos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e lembrando, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula!